noite, gente. Ou bom dia, ou boa tarde. Dizer que estou com saudade de vocês, preocupado com todos. Faltava tão pouco, né? Pra gente terminar. Sei que tem gente que tinha outros cursos em mente, ou tinha outras coisas para fazer. Enfim, dizer que a escola está à disposição do aluno para qualquer eventualidade, qualquer problema. Essa semana teve uma aluna que teve problema com os vídeos, eu não sei se ela teve algum problema com o celular ou não sei, se o link não estava abrindo, não sei, eu não entendi direito. Mas enfim, eu acho que já foi tudo resolvido. Essa semana acho que já conseguiu resolver tudo certinho. Dizer para que acompanhem, que não deixe, esse é o 6º vídeo, tá? Dizer para vocês que acompanhem, não deixem. Eu estou fazendo a correção, mas assim, mais do que estou fazendo a correção, é mais uma revisão, tá? Porque se fosse para fazer uma correção, eu ia falar rapidinho e como eu faço na devolutiva da prova. Então o intuito é mais ter um contato, poder conversar um pouquinho, poder ter um diálogo com vocês. E apesar de ser eu para vocês, né? Vocês não comigo, né? Eu gosto tanto desse retorno do aluno. Mas enfim, é o que nós temos hoje. Tem que tocar conforme a música, tem que dançar conforme a música toca. Então, vamos por aí. No última aula, eu estava falando, nós paramos aqui, ó, quais os fatores de risco para que a pessoa se torne uma pessoa diabética. Quais os fatores de risco que tornam uma pessoa diabética? Vamos lá, gente. Nós sabemos que tem o diabetes tipo 1, que ele é idiopático, quer dizer que é sem causa definida, ele é juvenil, normalmente é na juventude, tá? E, infelizmente, hereditariedade, isso acontece, tá? Não quer dizer que seu pai tem que você vai ter, não. Quer dizer que você precisa tomar um cuidado, porque você pode se tornar um diabético. Isso mais o 2. O tipo 1 já é juvenil, normalmente já vai aparecer, tá? Então é bem complicado, mas enfim. Se a pessoa tiver um bom controle, se os pais tiverem um bom controle, vida normal. Eu conheço os dois extremos, tá? Eu até dei um exemplo na sala de aula, depois a gente volta a falar isso na sala de aula. Eu vi bem de perto os dois exemplos, um totalmente mal administrado, tá? E um bem administrado. Então, vida que segue, sabe? Então não é assim, não é uma coisa assim, precisa ter um medo absurdo, precisa... Não é bem isso, tá? Mas vamos lá. Começar por lá então, que seria a número 15, tá? Os fatores de risco. Uma idade acima de 35 anos, obesidade, história familiar, né, parente em primeiro grau, né, então hereditariedade, diabetes gestacional, muito complicado, diabetes gestacional, muito atento, tá? Hipertensão arterial, colesterol, triglicérides, negros, hispânicos, escandinavos e indígenas. Gente, não tem mais essa, tá? Então, como aqui eu tirei da literatura, tirei de livro, então os livros trazem assim, mas não, isso aí logo vai mudar, eles vão lançar uma outra edição do livro com algumas correções e nós sabemos que não vai ser assim, tá? E outra, aqui no Brasil, eu duvido quem seja 100% negro, 100% índio, 100% hispânico, não tem. Então, todo mundo tem um pouquinho de sangue de todo mundo, pode até não aparecer na cor e tal, mas todo mundo tem. Então, é complicado, não tem como dizer isso. Mas vamos lá. Idade acima de 45 anos. Por quê? Porque o seu corpo já entra em declínio com a produção de insulina. O pâncreas já produz uma quantidade menor, tá? Ou ele produz na mesma quantidade, mas o seu corpo não reconhece. Ou o seu corpo criou uma certa resistência, tá? Talvez você já tenha ouvido falar que a pessoa tomou uma medicação durante muito tempo, que a medicação não tem mais efeito. Às vezes acontece isso no organismo, tá?
pessoa durante muito tempo produziu 40 e poucos anos produzindo a insulina, chega uma hora que seu corpo fala, mas não, já enjoei disso aí, tá? Infelizmente acontece. Gente, 45 anos? Não, tá? Nós sabemos que tem crianças se tornando diabético tipo 2. Por quê? Má alimentação. Então, a alimentação hoje é primordial, tá? Exercício físico, outro fator. A pessoa, a criança hoje em dia tem pouco exercício físico. São poucas as crianças que têm uma atividade física, como posso explicar? Dentro do normal, do que era para ser. Infelizmente, um celular, videogame, computador, tal, tirou a criança de dentro de casa. Tudo bem, não tem como a criança mesmo hoje em dia estar na rua, estar brincando como era há 20, 30 anos atrás. Mas enfim, tirou um pouco disso também, né? Então tem que ter um pouquinho de cuidado quando nós vamos falar isso. Ah, tá assim, tá, mas sei lá, às vezes mora num apartamento, não tem aonde sair, não tem o que fazer, o pai com a mãe trabalha, a vida é corrida. Então você não consegue ter tenha pelo menos uma boa alimentação, que já vai ajudar bastante, tá? Diabetes gestacional, como nós já vimos lá atrás, o diabetes gestacional, ele pode apresentar uma cura. A maior parte dos casos acontece isso depois que a mulher tem a gestação, ela tem o diabetes gestacional, acabou a gestação, ela teve o bebê, deu à luz, ela teve o bebê. Depois de um tempo, não tem como especificar se é um dia, 10, 12, 13, 14 horas, 15 minutos. Não tem como, gente. Tá? Não vai achar isso em livro. Ah, professor, você falou. Não falei, não tem tempo. Tá? Mas provavelmente isso vai se curar. Só que acontece um grande percentual que não se cura. Tá? Hipertensão arterial. O que acontece? As pessoas que são hipertensas, normalmente elas desenvolvem outras doenças, tá? Uma delas o diabetes. Colesterol, triglicérides, são gorduras. Às vezes num simples exame de sangue de rotina, você vê que o colesterol e o triglicérides está muito alto. Muito alto. E você vê que a pessoa não tem sobrepeso, a pessoa não é obesa, a pessoa com um corpo aparentemente normal, já leva a desconfiar, tá? Aí você vai fazer a glicose daquela pessoa deu alterada. Acontece, tá, gente? Então, esses são os fatores de risco, tá? Vamos ver aqui o 16. Realizados os exames laboratoriais, quais os parâmetros definem um paciente diabético? Gente, só para vocês entenderem, tá? Não tem um exame só. Pelo amor de Deus, gente do céu. Não tem um exame só que diagnostique, que fala que essa pessoa é diabética. Ele vai dizer que essa pessoa é um possível diabético. Ah, professor, mas então eu nunca vou conseguir saber se eu tenho ou não tenho? Vai, você vai ter que fazer mais exames. Um exame só não fecha o diagnóstico. Aí você vai fazer glicemia, hemoglobina glicada, que nós já vimos como que é, que ela armazena as informações da glicose nos últimos 90 dias no nosso organismo. Então você vai ter uma média. Aí vai falar, não, mas eu permaneci diabético por 90 dias. Eu não sou diabético. Estava alta só esses 90 dias. Aí você vai fazer um exame de urina. E naquele exame de urina vai constar se você é diabético ou não. Tá? Aí você vai pegar o resultado da hemoglobina glicada, da glicose em jejum, e vai pegar o do microalbuminúria que você vai fazer na urina, a urina 24 horas também é extremamente importante, são 4. Pronto, já é o suficiente. Entendeu? Então vamos lá. Aqui nós estamos falando de exame laboratorial de sangue, que é feito no plasma, nesse caso, centrifuga e faz no plasma. A glicose normal, ela vai de 70 a 99, de 99 a 115, costumamos dizer que é uma paciente pré-diabético, tá? Acima dos 115
nós podemos afirmar que essa pessoa é um possível diabético. Por que possível? Vai ter que fazer outros exames, tá? Então, o que acontece? Tem outros exames, tá? Tipo a glicemia pós-prandial. Isso está no slide 14. Tá? O que vai acontecer? Está falando aqui que a hemoglobina em jejum ela tem que estar 70 a 99, normal. 2 horas depois do almoço, ela não pode estar acima de 140. Se tiver 135, ela vai cair e vai voltar ao normal. Não é diabético. Então tem vários exames que podem ser feitos para caracterizar essa pessoa como diabética ou não. Então vamos lá, se essa pergunta cair na prova, o que eu gostaria que vocês colocassem? Tá. Glicemia em jejum é um tipo de exame. Acima de 140, perdão, acima de 120. Acima de 115, 120 já pode considerar um diabético. Tá? No pós-prandial, 2 horas após o almoço, acima de 140, também já pode considerar diabético. Tá? Então tem aí os valores na imagem 15. Tem os valores ali, ó, que dá para todo mundo observar direitinho, que é um gráfico que dá para todo mundo ter uma ideia do que eu estou falando, tá? O que é um glicosímetro? Gente, essa é a questão número 18. Simples, 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 simples demais. Nós vamos ver na próxima aula. Na aula que nós fizemos agora, diabetes, estava fechado. Nós vamos ver na próxima aula agora. O de aferir pressão também. É o aparelho que afere o nível de glicose do seu organismo. Glicose, não é açúcar. Açúcar que a gente põe no café, açúcar que a gente põe no suco, açúcar que nós fazemos doce. Não. É a quantidade de açúcar. Não, gente, pelo amor de Deus, está errado. Aprenda certo, aprenda bonitinho, para falar bonitinho, para poder explicar para um paciente bonitinho. A paciente entra dentro da drogaria, aí você vai falar, mas seu nível de açúcar está... Mas não como açúcar? Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Não como açúcar. Não, mas não como doce. Não quer dizer que você come doce que você não tem açúcar. O arroz é cheio de carboidrato. O carboidrato vai transformar em glicose. Mas eu não... Não, eu só tomo suco natural. A laranja, ela é extremamente... A quantidade de açúcar é muito alta na laranja. Não é indicado para o diabético. Laranja, beterraba. Eu tomo suco de laranja com beterraba. Isso é diabético, não pode. Eu tomo caldo de cana. Da onde vem o açúcar? Da cana. Então, gente, não pode, entendeu? Então, vocês têm que falar o quê? É o aparelho que mede a quantidade de glicose no organismo. Pronto, só isso aí. Tá? Vamos passar para 19. Passar para 19 não. Vamos fazer o seguinte. Vamos falar um pouquinho das causas. O que acontece para a pessoa tornar diabética sem que ela... Se ela não tem os fatores de risco. Às vezes ela não tem idade, ela se alimenta bem, ela tem uma atividade física razoável, às vezes o trabalho dela já tem uma atividade física, mas ela faz uma atividade física. Academia não é atividade física. Musculação. A pessoa vai lá, faz um crossfit, a pessoa vai lá, faz esteira, bicicleta ergométrica, faz natação. Beleza. É atividade física. Porque o que? Aeróbico. Você sua, transpira. Você muda a forma de respirar. Então, qualquer coisa. Se você for, sei lá, jogar futebol, se você for correr, se você for... professor, caminhada. É assim. Não é uma caminhada de 15 minutos. Não é uma caminhada de meia hora. Tem que estar um ritmo bom. O ideal seria um ritmo de 5 a 6 km por hora. E no mínimo 1 hora. Aí teria efeito. Tá? Aí seria...
Agora, as causas que acontecem. É o defeito no funcionamento, isso está no slide 16, tá? É um defeito no funcionamento das células beta-pancreáticas. Então, o que acontece? Quem produz a insulina são essas células dentro do pâncreas, chamadas de beta-pancreáticas. E às vezes ela tem algum defeitinho, algum problema. Ela não produz a quantidade de hormônio insulina adequadamente, tá? E às vezes é um próprio defeito da pessoa, entendeu? O corpo da pessoa não reconhece mais aquilo. Também acontece, tá? Bom, gente, então eu vou parando por aqui. Quero dizer que eu estou com saudade de todos, tá? Sem exceção. E espero vê-los quanto antes, tá? Enquanto isso, nós vamos vendo por aqui. Eu vou continuar falando um pouquinho do diabetes, tá? Para depois a gente começar a falar sobre outras doenças, tá bom? Então a próxima vai ser dia não. Eu vou parar na 19. Mas assim, eu vou falar um pouquinho mais de diabetes para vocês terem uma ideia, porque é extremamente importante, tá? Apesar de já ter passado isso em sala de aula, não custa nada a gente fazer uma revisão. Beijo a todos, fiquem com Deus. Feliz Dias das Mães para quem é mãe. E para quem ainda tem a sua, dê um beijo, dê um abraço. Mãe é só uma. Mãe é um ser divino. Acho que é bem isso mesmo. Bom, beijo a todos, fiquem com Deus.